Olá, voltamos ao vivo no nosso Geração Painel, agradecendo a inúmeros telefonemas e mensagens que nós estamos recebendo. O Bruno Salles mandou uma mensagem dizendo que enquanto a população não entender que a eleição para deputado e senador é tão importante quanto para presidente, nada vai mudar no nosso país. E mais uma vez, Leonardo Carvalho, não vejo, pelos atuais representantes, um espírito de mudança. Hoje, mais uma lambança da Alerj aprovando as contas do Pezão. E outra coisa, eu não sei como foi, até, desculpa interromper assim. Não, acabou. Mas você veja só, hoje eles estavam votando o aumento dos servidores do Judiciário na Assembleia Legislativa. Eu não sei o que deu, certamente deve ter dado favorável. Porque o poder Judiciário é intocável. Intocável, ninguém fala do Judiciário. O Judiciário é quase que um poder que você não pode contestar. Então, imagina, numa crise do Rio de Janeiro, não se paga os servidores. Você falou da crise do petróleo, enfim, de todo, mas é uma falta de planejamento, previsibilidade do governo. Você hoje, se o petróleo está 120, 130, 140, não é possível que ele suba de maneira exponencial e permanente. Todo mundo sabe que se tem um período bastante razoável, vocês conhecem na área da economia, na área do comércio, indústria, etc. Você vai ver, se tem uma fase boa, o que você faz? Você trabalha reservas para exatamente enfrentar um sistema que possa vir de contrafluxo do teu, enfim, do teu negócio. Aí você, não, o Rio de Janeiro abriu a gastança, não houve controle nenhum, que é um dos pontos centrais que precisa ser feito pela gestão pública, que são os controles de gasto. Então nós tivemos um Estado totalmente, que não foi só erro do ponto de vista econômico, de planejamento, houve muito assalto, aos cofres públicos, isso aí é muito evidente, mas é muito lugar comum a gente ficar discutindo e culpar exclusivamente a corrupção. Nós precisamos estabelecer que o modelo de gestão pública no país e também o modelo federativo, ele cabe, vamos dizer assim, uma rediscussão nesse pacto, que é aquilo que a gente estava falando antes, a questão da descentralização, a diminuição do poder de Brasília, nesse sentido de centralização de recursos. Por exemplo, se você tem uma determinada catástrofe numa determinada cidade, você tem que fazer um convênio com o Ministério do... que trata da Defesa Civil, eu esqueci o nome agora, regionais, não sei o que, regional, um negócio assim. Não, é um outro ministério. O nome de 42 mil. Então o que acontece? Você teria que fazer um convênio com eles para ele poder mandar uma máquina para cá. Uma máquina que custa no mercado aí na faixa de R$80 mil. O município não tem capacidade de comprar e tem que fazer um convênio com a União. Infelizmente, nós vivemos isso em tempos de crise, quando eu falo até tragédias como foi vivido aqui, é o que acontece nos maiores momentos de corrupção. Para mostrar que o nosso sistema ele não dá uma contrapartida para o cidadão. Ele, infelizmente, é um sistema engessado e essa descentralização de Brasília é um dos grandes detalhes que fomenta a corrupção em nosso país, porque Brasília, o Rio de Janeiro manda de dinheiro para Brasília e depois tem que ir com o Pires lá pedir emendas, pedir tudo. Então, assim, é necessário realmente uma repaginação no que a gente está vendo. Infelizmente, deu errado e a gente tem que reconversar. Eu vou só entrar aqui um pouquinho, porque até avisar para o nosso telespectador que nós entramos no break comercial, mas o debate continuou aqui, não deu para parar não. E surgiu a história do imposto único, que é a favor, contra. Eu queria a visão, primeiro, da parte econômica, da parte do comércio, e depois a visão da parte política, como adequar um país como o nosso, que tem vários interesses por trás dos impostos, inclusive a fiscalização. Não há dúvida nenhuma que a facilidade que isso geraria, sair de 47 impostos, e passar para se possível, isso seria fantástico. Agora, será que isso interessa aos meios políticos nossos? Vamos entender um pouquinho da parte de eleição e de... Bom, o nosso parlamento, ele é a cara do povo, ele é a representação do povo. Lamentavelmente, a gente vem
anos e anos, vendo que o voto ele é muito travado e ali de cabresto mesmo. Então, ainda se passa muito por isso, né? Uma eleição é totalmente balizada, as pessoas já sabem como é que vão sair, como é que vai chegar lá no final, com uma boa capacidade de acerto. Então, nós temos a representatividade lá na Câmara de Deputados e no Senado, eleita pelo povo. Nós precisamos, primeiro, conscientizar o povo que o voto é uma coisa importantíssima. Nós temos que votar com muita consciência, para que a pessoa que esteja nos representando lá faça o papel que precisa ser feito para o desenvolvimento do nosso país, gente. Eu falei ainda há pouco, olha, nosso PIB, ele está crescendo pelo agronegócio, que está indo muito bem. Espetáculo, paga 4% de imposto, está entendendo? E toca, aquilo está crescendo, uma beleza, numa área onde você tem muita água, tá entendendo? Numa área onde você tem planícies imensas, então as pessoas estão conseguindo ir embora. Devastando floresta, mas estão indo embora. E enfrenta uma bancada do atraso, que é essa do grupo de meio ambiente, de contra o sistema de tratamento do solo. Eles têm 140 e poucos deputados. Mas passou agora, se não me engano, aprovado por essa bancada do agronegócio, a questão do agrotóxico aí, não teve uma mudança? Defensivo agrícola. Você vai de agrotóxico, é coisa de Greenpeace, entendeu? O defensivo agrícola é, na verdade, um instrumento de melhoria de produtividade. Entendeu? Melhoria de produtividade. É estudo científico, é trabalho, é pesquisa, é Embrapa. Não é simplesmente um veneno que se joga na natureza para produzir alguma coisa que nós vamos nos alimentar e essa alimentação vai ser carregada de veneno. Né? Então, meu Deus do céu. Mas enfim, voltando, nós precisamos agora pensar em desenvolver o que a gente está vendo que está arrebentando. Você vá na Zona Norte, nas partes um pouco mais distantes do centro do Rio de Janeiro. Você vê o comércio minguando, as coisas caindo, as coisas acabando. Você sai um pouco dos centros da cidade, aqui, Petrópolis, você vê que o comércio está muito fraco. Ele está vivendo com muita dificuldade, porque o povo está empobrecido. Mas aí eu te perguntei, aquela questão do imposto único, do debate aqui antes da gente, isso é relevante ou não é relevante? Claro que é. Nós precisamos simplificar toda essa situação e diminuir a taxação. A gente sabe, tem curvas na área econômica, que quando chega a partir de um certo ponto da taxação, não sobe mais imposto nenhum. No Brasil sobe por uma coisa só. Né? Eles conseguiram elevar agora taxações como a CID, que incide sobre o petróleo. Então você é obrigado, a pessoa tem que comprar a gasolina, só quem produz gasolina nesse país, quem é? É a Petrobras, então eles conseguem arrecadar mais ali. Mas em qualquer outro imposto, não adianta. Não adianta eu chegar no ICMS ou outro imposto e aumentar. E nós já passamos desse limite há tempos. Essa curva bate aí na ordem de 30%, quando você tem retorno do imposto. Nós já chegamos nos 40%, não crescemos nada. Conseguimos sim fechar milhares e milhares de empresas, sobretaxando a um ponto que é simplesmente impossível a pessoa pagar. Então nós temos que inverter essa situação. Se a gente quer um país que não tenha essa quantidade de jovens, né, como ele falou, querendo ir embora, e eu vejo não só os jovens, as pessoas mais antigas também, desesperançosas com o que a gente está vendo, e não encorajo isso não, eu sou muito otimista, estou aí agarrado a uma série de coisas, além do Mercocesso, também da Firjan, da PEA e outras coisas mais, porque a gente precisa ter um pouco de esperança, né? E a gente tem família, a gente tem os amigos aqui, é um país bacana, é um país que precisa ter um pouco de otimismo. A gente precisa agora ter uma consciência com relação à votação. Vamos ver o que vai acontecer nessas eleições. Tem uma coisa que foi criada agora que dificulta um pouco a renovação, mas mesmo que não se renove na quantidade
em que estava pensando o que poderia acontecer, que as pessoas se renovem, indo para lá com um pouco de espírito público, mudando o espírito que o político teve para trás. Vamos pensar agora no Brasil, vamos pensar no desenvolvimento, vamos pensar no povo. Chega, rapaz, de você entrar nos hospitais, isso está tudo destruído. As escolas, a educação não existe mais no setor público. Ela é lastimável. Eu estudei em 2 escolas públicas, depois fui para a universidade e me formei sem pagar. Um colégio era excelente na época. Quer dizer, nós tínhamos uma educação excepcional, respeito pelo professor, né? Tínhamos lá o SPB e vai por aí, moral cívica, que tudo isso ajudava sim. Nós precisamos voltar com o nosso patriotismo. E ele vai de baixo até lá em cima. E não é só na Copa do Mundo, não, gente. Hoje dá pena quando a gente vê que a gente só emana esse sentimento no povo na Copa do Mundo. Mas eles fazem uma pergunta aqui, nesse sentimento de patriotismo, cara, lá na política, lá no parlamento, ele falou aqui para mim que o Luiz falou para mim que eu tenho que mudar o Congresso, a gente tem que mudar o voto e eleger. Mas como é que eu vou fazer para o cara lá no parlamento ler isso que ele está me falando aqui embaixo? De mudar o imposto, ver a saúde. Como é que o deputado, como é que ele como é que eu vou fazer no povo que está assistindo televisão, entender que o que eu estou marcando ali na urna, como é que eu faço ele entender lá em cima? Porque o cara está votando eu. Eu tenho 49 anos, eu estou votando desde a eleição do Collor. Eu não vi nada melhorar, só vi de piorar. Como é que eu faço? Como é que o parlamento pode mudar a questão do imposto único, a questão do hospital que ele está falando? Olha só, vamos lá. A gente faz? está tentando aqui nesse painel, você vê que os assuntos são de várias vertentes, formas e tudo. Esse imagina a cabeça do eleitor. Sim, é por isso que eu estou te perguntando. O grande problema desse país é o seguinte, é que, na verdade, o eleitor não escolhe. Não escolhe nada. Quem escolhe é o político que escolhe quem vota nele. E vou dizer por que isso. Se vocês olharem as estatísticas do Bolsa Família, vocês vão reparar que 50% do Maranhão, a renda é do Bolsa Família. Esse povo tem escolha? Esse modelo de escravização implantado do governo Lula para cá, iniciado no governo Fernando Henrique, esses tipos de modelo assistencialista que não permite a pessoa crescer, evoluir, né, sair da sua zona de pobreza e dificuldade, porque é lógico que o Estado tem que ajudar. Ninguém aqui está dizendo que o Estado não tem que ajudar, que não tem que ter uma boa educação pública, não tem que ter uma saúde pública, você não tem uma universidade pública. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos discutindo o seguinte, que não pode fazer do Estado, vamos dizer assim, tratar as pessoas e o cidadão como refém. Nós somos refém do Estado. Não é só na segurança pública. Nós somos assaltados pelo Estado de forma permanente, independentemente até de não haver uma morte, por exemplo, na área de segurança pública. Nós temos vamos dizer assim, uma prisão que não permite o nosso crescimento, a nossa liberdade, que é esse Estado agigantado, que só serve para a estrutura pública. O Luiz Fernando falou no bloco anterior, questão da Previdência. Nosso problema da Previdência está onde? Na do INSS? A do INSS pelo roubo, mas que está na Previdência dos servidores públicos federais. É um dos maiores déficits que a gente tem. Vamos dizer assim, e transfere renda apenas para um pequeno número de pessoas, em relação a todo outro montante, né, de milhões de pessoas que estão no sistema do regime do INSS. Então a gente tem muita dificuldade de entender que você acha que, olha, que você tem que votar no sujeito e o sujeito lá entender o recado do povo. Não, o povo tem que entender qual é a pessoa que ele tem que votar. Porque esse discurso, por exemplo, nós estamos discutindo aqui o imposto único. E que seja reduzido para 3, 4, 5, que seja um período, né, de que façam testes, mudanças e avaliações. Mas, por exemplo, você acaba com uma burocracia estatal fortíssima. Você imagina, acabei com emissão de nota fiscal. Hoje todas as transações são eletrônicas. Você bota na conta ou física ou jurídica e da conta jurídica ou física sai. E você taxa ali. Você acabou com a emissão da nota.
Você acabou, por exemplo, com a fiscalização das notas, dos livros. Entende? A contabilidade está ali no sistema eletrônico, que você recebeu por um serviço e você pagou alguém por outra situação que seja. Quer seja empregado, quer seja isso. Então, quer dizer, você reduz uma burocracia enorme. Então, você não tem só uma simplificação do sistema tributário, como você também tem uma simplificação enorme do sistema de controle e do gerenciamento disso dentro da máquina pública. É uma coisa que precisa ser extremamente pensada. Agora, volto a falar lá do começo. Diversas reformas importantes, extremamente cuidadosas, que precisam ser estudadas e precisam ser feitas num período de 4 anos. Que vão ter agora a partir de 2019, né, quando assumir o novo presidente, a Câmara, Senado, etc., governos, etc. Então, você precisa ter uma agenda, o país não tem essa agenda. Eu não enxergo ainda em nenhum candidato a presidente, entendeu? Mesmo esses que se dizem liberais, tá? Uma agenda mais agressiva de privatização, de abertura de mercado, e de, efetivamente, liberdade, né, para o cidadão. Não vejo, por exemplo, nas candidaturas de Senado, eu vejo um populismo, né, eu vejo pessoas que têm capacidade também de uma penetração popular muito grande. Tá? Hoje o Brasil é tão vergonhoso que ele hoje se faz campanha até atrás das grades. O sujeito que está preso, ele está colocando o nome dele numa pesquisa eleitoral. Isso é uma cinte, isso é uma molecagem. Desculpa a expressão. Como pode um sujeito preso, condenado, em segunda instância, que não pode disputar a eleição, a não ser que o Supremo Tribunal rasgue a Constituição mais uma vez, permitir que o Lula, por exemplo, possa disputar uma eleição? Mas não é ele que bota o nome dele lá, não. Nós estamos vendo a imprensa botar o nome dele por interesses. Sim, mas isso é outra conversa, está entendendo? Ele tem quem advoga os interesses dele, certo, é lógico. Simplesmente uma agência não podia estar botando o nome dele. Absurdo isso. Eu concordo com você. E deveria ter até, se é um país onde se faz leis para tudo, deveria ter uma para isso, né? Opa, quem está condenado já não pode sair de maneira nenhuma. Já tem, mas olha só, uma coisa, ele falou assim, vem cá, volta àquela pergunta, o eleitor achar que tem que se identificar no caso, com o parlamentar, ou o que for, é o contrário, o cara tem que ir ao encontro daquele discurso e se apresentar como efetivo representante. Hoje não, o cara se elege no curral eleitoral, por quê? Porque tem Bolsa Família, porque tem todos esses benefícios, ocupação de cargos públicos. Você vê aqui, vamos lá, estão falando da cidade? Vamos falar da cidade. Pergunta quem manda nas inspetorias daqui de Detran, quem é que manda nos esquemas, por exemplo, de FAETEC, né? Esses grupos aí que o Estado colocou, tem deputado que nunca pisou aqui, que não fez uma emenda para a nossa cidade, nunca trabalhou em benefício da nossa cidade, mas nomeia cargos de toda a estrutura federal e estadual na nossa cidade. Essa estrutura devia estar o quê? Devia estar a serviço do próprio município. Aqui é que devia ter feito. Então não, essa estrutura estatal está a serviço o quê? Do poder político dessa gente, para poder produzir interesses eleitorais e votos na cidade, e pronto. O cara não precisa fazer uma emenda, não precisa fazer uma obra, não precisa fazer nada. Ele emprega na FAETEC aqui 80 pessoas, 40 pessoas no Detran, 50 pessoas em outra entidade, e aqui já tem os cabos eleitorais dele. Entende como a coisa funciona? Mas eu acho que essa eleição, falando do município, mostra o quão insatisfeito, vamos dizer assim, o povo, o teresopolitano, no caso do nosso município, ele está com esse pessoal de carreira política. Eles estão buscando algo novo, uma coisa que, obviamente, todos torcem para que dê certo, mas eles estão procurando uma novidade, estão procurando alguém que não tem esse ranço, esse curral eleitoral. Então, isso eu acho que mostra que esse sistema, esse mecanismo está falido. Esse mecanismo de voto de cabresto existe? Claro que existe. Quanto mais você for para o Nordeste, em cima de Bolsa Família, existem muito, mas é um mecanismo que pode acreditar que não perdura mais. Mas você vê, desculpa interromper, mas, por exemplo, a nossa cidade aqui, essa mudança, né, chamada mudança, 60% não foram as urnas. Branco, nulos e abstenção. 60% da cidade.
Então, quer dizer, também não retrata muito aquela coisa de assim, olha, eu estou esperando, né, alguma coisa. Não, foi uma eleição extremamente acirrada, né, muito forte, mas estou dizendo, mas o povo, de fato, né, que esperava alguma coisa de apresentação, sei lá o quê, 60% não foi lá. Disse, não quero participar. Então não teve essa renovação toda, entendeu? Que é triste, que é triste. É triste. Mas isso deve ser um reflexo no Brasil das próximas eleições. Pois é, esse é o grave crise, sabe por quê? Porque quando os senhores falam, mantém o status quo. Isso, por si só, já é uma crise. É uma crise. Isso Já mantém é o uma status crise. quo. Porque a gente deveria estar se movimentando, e eu acho que o WhatsApp até tem feito um papel aí nesse trabalho. A gente precisa exercer os nossos direitos políticos. Pois é. É muito importante, né, nessa hora, retirar os maus políticos e tentar colocar aqueles que têm intenção de realmente levar o país a um desenvolvimento. Você falou na questão da força que o agronegócio tem no parlamento lá em Brasília. Sim. Né? Tudo bem. Aí, ainda aquela pergunta que eu fiz para o Carlos ainda há pouco, o cara que está assistindo ali, a gente lá, sentadinho no sofá dele, mas como é que eu faço? Não existe, por exemplo, dentro do próprio Sem Comércio, no próprio Mercoserra, você fazer uma orientação para que esse grupo que você tenha eleja uma bancada, não para ser favorável ao teu negócio, mas para que mude essas questões que eu estou falando. Quer ver uma coisa? O Luiz Carlos Lima está perguntando que a gente podia conversar sobre um pouquinho sobre privatização. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que você... Aí depois disso, vai para a privatização, que aqui mandou 2 mensagens para mim já. A gente tem como acessar, sim. E eu acredito que as formações, as uniões, né, de direito civil, que são essas fundações e as coisas que, né, estamos fazendo, tipo o Mercoserra, elas vão ter uma penetração muito maior e mais abrangente do que a gente pode esperar, porque nós temos realmente como acessar os nossos parlamentares. É claro que hoje todo mundo tem, porque os telefones deles estão aí na maioria dos outros telefones que a gente está recebendo pelo WhatsApp. Agora, não só por telefone, mas a gente precisa ter a sociedade civil unida para que se crie forças para movimentar a política. Então é muito importante a formação de coisas eventos como o Mercoserra e outros que estão sendo formados por aí, porque a interlocução do empresariado com quem faz as leis, para mostrar a eles que realmente o que a gente precisa. Nós temos Bom, vamos lá primeiro para a privatização que você está... Não, é isso que você falou. Isso. Eu falei um pouquinho de como a gente vai ter que ter interlocução perfeito. com a Câmara. Hoje, fazendo um paralelo a respeito da atuação do Sem Comércio, hoje, para você ter ideia, a gente tem uma empresa que tem um escritório em Brasília e ele esmiuça todas as projetos de lei. O que o comerciante reclamava muito é que quando surge uma lei, ela já foi sancionada e ele só tem um direito, cumpri-la, vamos dizer assim. Então hoje, foi até uma atitude da FEComércio Rio de Janeiro, foi contratado esse ano um escritório em Brasília que faz um estudo de tudo que está sendo projetos de leis e leis aprovadas, aonde nós procuramos, através da influência dos deputados eleitos. Aí a importância de ter um deputado que você tem acesso, que você tem o telefone dele, porque ele é um representante seu lá em Brasília ou na Alerte. Então, isso é muito bacana. A gente faz uma brochura, vamos dizer assim, um caderno, com todas essas leis e entrega para o nosso comerciante para que ele possa se atualizar. É uma coisa extremamente valiosa, mas desgastante, porque é inúmeras leis. No Rio de Janeiro, por exemplo, teve a lei agora do canudo, a proibição do canudinho. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente, com problemas
gravíssimas. É o canudo de plástico, do plástico de plástico. Proibindo papel, o né? canudo de plástico. Então são várias leis que a gente faz a brochura e entrega para o associado, para o nosso comerciante. Eu queria pegar um trecho aqui, retrocedendo numa conversa que a gente teve aqui, que foi o seguinte: nós estamos falando do setor de commodities, né, do agronegócio, produção bruta, vamos chamar assim. Mas a gente tem, como o Luciano falou, e também a questão, óbvio, o comércio vive disso, da indústria de transformação. Nós temos hoje também uma questão de esperança, trabalhar, que nós temos uma grande capacidade ociosa da indústria. Então você existe, no curto prazo, uma melhoria, posição de aumento de produção e também geração de emprego. Você tem hoje 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas. Então, quer dizer, mais de 14 milhões? Muito mais. Porque não, eu estou falando formal, nas estatísticas. Se você deixa de procurar emprego... Não, mas aí não está na estatística. Você sai da estatística. Sai da estatística. Aqueles camelôs todos que Isso, você vê no Rio de Janeiro e eu estou falando das estatísticas formais, porque a gente pode dizer que é o dobro. Mas estou dizendo o seguinte, mas as estatísticas... Você pode botar 30 milhões. A gente pode botar, tipo assim, as estatísticas o que é gravíssimo. Né? Gravíssimo. Você está falando aí, na faixa da população, perto de 15% por aí do total da população. Estou falando economicamente ativa, da população do país, né? Que é 220 milhões, vamos supor. Você tem aí, se você tem 30 milhões de desempregados, aperta aí de uma faixa de 15%. Mas vamos lá, falando da população como um todo, não da economicamente ativa. Mas falando das estatísticas que estão oficiais, você está falando na faixa de uns 14 milhões de pessoas. E você tem hoje uma condição de industrialização importante, porque é onde o quê? Gera o melhor salário, você gera vamos dizer assim, valor agregado ao produto, então você tem a possibilidade de comercializar a preço melhor, você tem a possibilidade de exportação. Se você reduzir essa carga tributária, simplificar o sistema tributário, você se torna competitivo internacionalmente. A gente tinha uma integração, como estamos fazendo aqui no nosso município, com Friburgo e Petrópolis, você tinha a grande ideia do Mercosul, que era exatamente uma integração que começava, né, com a Argentina, com o Paraguai, com o Chile. Você tinha condições de fazer vamos dizer assim, uma organização econômica, né, como os Estados Unidos fez com o Canadá e fazer com o México, a questão da regional nossa, nessa região do sul. Então, você podia tentar integrar um continente, que nós temos potencialidades imensas, e a gente perdeu tudo isso. Você perdeu a questão da possibilidade de exportar, independentemente do, como você falou no começo, o dólar subindo, né? Quer dizer, uma desvalorização da moeda significativa, mas ela não tem uma contrapartida econômica que você possa hoje, no campo da produção, gerar, né, no sentido econômico que o país tem, de produzir algum bem ou serviço que possa ser exportável ou permitir que as pessoas consumam internamente. Então, são desafios enormes que a gente hoje, de certa forma, se a economia der uma certa melhorada, existe uma possibilidade de uma recuperação em médio prazo, porque a estrutura está ali, de certa forma, aguardando isso. E a gente não tem solução apresentada por Ministério da Economia, você não tem nada. O Banco Central, por exemplo, ele virou uma estrutura financeira de administração, de garantias, tipo, aonde eu vou ter meu título público de endividamento? Onde o mercado vai tomar esse dinheiro? O que os banqueiros querem da minha taxa de juros para eu poder rolar dívida? O Banco Central só trabalha nisso. Então você tem que desvincular a área política do Banco Central, você tem que dar autonomia ao Banco Central, você tem que abrir mercado, gerar concorrência, diminuir a estrutura do Estado, e aí passo lá para o Igor falar da privatização, que o pessoal fala que a privatização é integrar. O que você está entregando, na verdade? Você está entregando custo à população e agregando a ela serviços que não existem e que ele paga por isso. Então, por exemplo, quando a gente falava de 20 anos atrás, os ativos que a gente tinha no país equivaleriam à dívida que nós temos. Então, é tipo assim, eu tenho um carro e eu tenho o valor daquele carro é equivalente à minha dívida. Eu vendi o carro, pago a dívida. Hoje, se a gente vender essas estatais todas que a gente tem, a gente paga no máximo 20% da dívida do país. E aí? Aí você tem presidente da Eletrobras fazendo cartinha
para o ministro de Minas e Energia, dizendo que eles querem ganhar 70 mil por mês e pede para que o Conselhos aprove 70 mil por mês de salário para eles. Lógico que não foi aprovado por questão de ordem política, mas essa é a máquina, pô. Não foi aprovado agora, não pode ser que daqui a pouco. Pois é, mas essa é a máquina. Na final da Copa do Mundo seja aprovado, né? Mas aí vamos, porque É privatização, né? Os caras mandam duas para mim da privatização e eu. Então vamos falar a direção vai ter comercial agora? Não. Vamos ter que faturar, senão vamos privatizar a gente aqui, entendeu? Então a gente volta daqui a um pouquinho com mais o Geração Painel discutindo a situação econômica do nosso país. Até já.